João então volta da Áustria e depois de voltar da Áustria tem o desejo de voltar à sua terra natal, de voltar a Montemor, um Montemor novo, não é? Castro diz-nos simplesmente que João pôs-se a caminho e chegou a Montemor, apenas isso. Outros biógrafos falam-nos mais desta viagem. Afirmam-nos que João, tendo que atravessar a Galiza, se dirigiu a Santiago de Compostela em peregrinação e por lá terá ficado vários dias, alguns dizem mesmo 9 dias em práticas religiosas. Marcos Gastão diz mesmo que ele mandou celebrar missas, se confessou e comungou diariamente, o que era também uma marca própria da espiritualidade de João enquanto cristão fervoroso. José Cruzet afirma que ali ele terá tido uma verdadeira ou primeira emoção religiosa, terá sentido ali um primeiro revolver nas suas entranhas também a nível espiritual. Marcos Gastão diz-nos que ele terá seguido para Tui e depois para Montemor Novo. Banha de Andrade, por seu lado, descreve-nos uma trajetória muito mais esmiuçada do que teria sido o trajeto, que teria sido então Santiago, Tui, e de Tui teria passado para Braga, de Braga para Coimbra e de Lisboa depois a Montemor Novo. Diz-nos Castro que chegando à sua terra natal, ele vai perguntando pelos seus pais, mas ninguém o sabe ajudar. Diz-nos Castro que ele nem os nomes dos pais já recordaria, o que temos sempre claro, como Castro, o seu primeiro biógrafo e a maior autoridade, mas também podemos pensar que é um pouco estranho uma criança de 8 anos não se lembrar do nome dos pais, porque com 8 anos qualquer criança já sabe de cor perfeitamente o nome dos pais. Aqui talvez Castro terá caído numa espécie de exagero ao dizer que ele nem isso se lembrava, mas pronto, de qualquer forma quis exemplificar a estranheza que era para João. E a estranheza que foi para João voltar a Montemor foi para todos aqueles com quem João se cruzava, porque ninguém o reconhecia, nem ele reconhecia ninguém daqueles com quem se cruzava e perguntava pelos pais ou pela rua ou pela própria casa onde terá nascido. O que é certo é que Castro vai-nos dizer que ele andando de um lado para o outro vai encontrar um seu tio. E Castro diz-nos apenas que era um tio velho e honrado. Alguns biógrafos vão-lhe atribuir nome, que não Castro. Vão-lhe chamar Afonso Duarte, Alfonso Duarte, mas o nome mais comum, quando falamos da biografia de São João de Deus, que é atribuído a este tio, é o nome de Braxidade. E terá sido este tio, este Braxidade, que lhe terá dado uma das maiores machadadas no coração de João, que é quando João lhe pergunta pelos seus pais, não é? João pergunta-lhe, tio, o que é feito dos meus pais, o que é feito daquela André Cidade, daquela Ana ou Teresa Duarte, e o tio diz-lhe que a mãe teria falecido pouco depois do seu desaparecimento, quando ele saiu de Montemor com 8 anos, e que o próprio desaparecimento terá sido uma das causas para a sua morte, o desgosto de ter perdido aquele seu primogênito, aquele seu único filho. E o pai, ele vai-lhe contar que o pai, depois viúvo e sem filhos, dedicaria a sua vida à religião, se tornando-se franciscano em Lisboa, no convento de Chabregas. Dizem alguns biógrafos que, inclusive, ele terá morrido com fama de santidade, portanto, terá sido um irmão religioso também exemplar. Mas aquela notícia acaba por ser demais para João. Ele que tinha andado na guerra, que depois de tantos anos tinha sentido aquele desejo de voltar a encontrar as suas raízes, percebe que já não tem raízes, já não há nada que o prenda a Montemor. Os seus pais já lá não estavam, já nem conhecia a própria casa, já não conhecia ninguém. O seu tio, por seu lado, oferece-lhe a sua hospitalidade e promete-lhe que o acolheria na sua casa como se fosse um verdadeiro filho e teria todas as regalias e todos os seus bens. Mas não, João não podia aceitar, de forma alguma. Montemor já não havia nada que o prendesse lá, por mais
admiração que tivesse para aquele tio que acabou de conhecer e pelo seu gesto hospitaleiro, ele não podia aceitar, porque ele internamente não poderia lidar com aquela ideia de ter perdido os pais e aquele sentimento de culpa que ele começaria a ter da morte dos seus pais. E então João põe-se a caminho, sai de Montemor, sai daquele Montemor que o teria visto jogar ao jogo do berimbau com as outras crianças, para nunca mais o ver. Pelos biógrafos e pelo que sabemos da vida de João, João nunca mais terá sentido o desejo, nem nunca mais terá posto os pés naquela terra que há tantos anos o teria visto nascer e os sinos teriam tocado como se uma mão celeste os embalasse. E então João, segundo alguns biógrafos, teria-se dirigido para Sevilha. E o que é que João iria fazer em Sevilha? Iria fazer aquilo que sabia fazer. João tornar-se-ia pastor em Sevilha, numa estadia curta, ao serviço de uma senhora, Dona Leonor de Zúñiga, onde ficaria, como eu referi, poucos dias, mas ali, naquela vida de pastor, João lembrar-se-ia daquele episódio que ele tanto presenciou na casa do Conde de Oropesa, quando ele via os animais a serem bem alimentados, com pasto reforçado, e em contraste os pobres e os necessitados na rua mendigavam por uma esmola, por um bocado de pão. Então ali em João, ali em Sevilha, ele terá feito já um pouco de reflexão interna e até espiritual do que seria a sua vida, mas isso depois veremos mais à frente, quando ele terá um episódio de verdadeira remoção interior das suas entranhas. Diz-nos um dos seus biógrafos, Gomes Moreno, que ele, então, estando em Sevilha, deu-lhe grande vontade de passar à África, de ver aquela terra e estar lá há algum tempo. Diz-nos José Cruzet que estaríamos no ano de 1535. Se assim for, se estivermos realmente cronologicamente certos, João então teria ido para a África com cerca de 40 anos, tendo em conta que nasceu em 1495. É só fazer as contas e são fáceis de fazer. Teria sido por aí que João vai para a África, e para isso dirige-se a Gibraltar, para embarcar para este novo destino, para esta nova aventura. Uma outra característica de João ser sempre tão aventureiro. E em Gibraltar vai conhecer um fidalgo português, com a sua esposa e 4 filhas, que teriam sido desterrados pelo rei português, por algum problema ao certo que não sabemos, mas que teriam perdido os seus bens e seriam, digamos que, exilados para lá. E João, nesta conversa, vai se tornar, digamos que, seu empregado, vai se pôr ao serviço daquele fidalgo. E de facto acontece a travessia e chegam a Ceuta, mas a realidade torna-se outra. Aquele clima que era tão diferente do português causa estragos naquela família. O próprio fidalgo vai adoecer, a esposa vai adoecer, as filhas vão adoecer, e o fidalgo para quem João trabalhava irá pedir-lhe se ele poderia ajudá-lo de alguma forma. Então o que João faz é ir trabalhar para as muralhas, para a construção das muralhas em Ceuta, e lá trabalha, e da jorna que recebe todo dia, uma parte depois dá para aqueles senhores para seu sustento, e lá assim terá estado algum tempo. Só que muitos daqueles empregados que trabalhavam naquelas muralhas sentiam que as condições de trabalho eram muito más, e viam, como qualquer pessoa que se sente oprimida ou esmagada, tenta arranjar uma forma de escape. E o que aconteceu, ou o que acontecia muitas vezes, é que aqueles trabalhadores da muralha fugiam para Tetuão, que era lá perto, que era uma zona mourisca, uma zona de mouros, quase todos islâmicos. E o que acontece é que muitos destes cristãos que trabalhavam nas muralhas fugiam para Tetuão, onde pensavam que iam ter umas condições melhores, mas para isso teriam que renegar à própria fé e tornarem-se muçulmanos.
Tudo isto seria muito vago se um próprio amigo de João, com quem ele travara amizade naquele tempo que lá esteve, tomasse esta decisão. E ao tomar esta decisão abala João de uma maneira muito forte, e ele próprio começa-se a questionar de tudo e começa a ter medo daqueles desejos e daquelas dúvidas, e João tem que ir tomar conselho com alguém e vai-se depor junto aos pés de um frade franciscano, e ao expor-lhe a situação, este frade vai aconselhá-lo a sair dali, porque era um perigo para a sua alma. João podia acabar por se converter também em muçulmano, e João espiritualmente sabia que não aguentaria este tipo de traição à sua própria consciência e à sua própria religiosidade. E o frade então aconselha a partir novamente para a Espanha. Em João causa-se outra segunda dor, que era a dor de deixar aquela família ali desamparada, quando ele era a sua única fonte de sustento. Mas João vai explicar àquela família tudo o que se estava a passar no seu interior, e vai tentar arranjar alguém que os vá ajudando depois da sua ausência. A Condessa de Nova Goa diz que logo a seguir João tomou a primeira embarcação que houve a zarpar de Ceuta, e ele terá ido nela. Depois também a viagem, se a estadia em Ceuta se torna assim atribulada, a própria viagem também não foi melhor. Nessa viagem, várias tormentas, mau tempo, terão assolado a viagem, e João assume que todas aquelas tormentas são culpa sua. São culpa sua pelos pecados cometidos, e era ele que estava a colocar em risco a sua vida, mas mais do que a sua e sobretudo a dos outros. E então João deita-se de joelhos e reza àquela que ele sempre socorria nestes momentos em que se sentia aflito, à Virgem sempre intacta, como ele chama a Mãe de Deus, não é? Nossa Senhora. E o que alguns biógrafos nos dizem é que realmente João reza e a tribulação acalma, e fazem todo o resto da viagem agora em calmaria. Chegados de novo a Espanha, João vai rezar na primeira igreja que encontra, mas não só ele, todos os outros companheiros de viagem, porque realmente reconhecem que terá sido mão divina aquela salvação no meio da tormenta. Diz-nos que João esteve ali uns dias, e que João ia trabalhando ali por Gibraltar, nos trabalhos que apareciam, trabalhos esporádicos, onde ele receberia o seu salário e começaria a dividir, tirando uma parte para o seu sustento próprio, e tudo o resto começando a distribuir com pobres e mendigos que ia encontrando pela rua. E João, mais do que isso, tem uma ideia. João começa a comprar também, com aquele dinheiro que vai juntando, alguns livros, algumas estampas, e vai se tornar um livreiro ambulante. João compra livros profanos, livros sagrados, não é? Livros de religião, e João compra ou adquire aqueles livros profanos por um motivo. João, no fundo, era um bom vendedor. Vai comprar os profanos, aquelas novelas de cavalaria típicas da época, não é? Nós hoje em dia ainda reconhecemos algumas, e isso seria chamariz para atrair os clientes. Mas depois João era tão bom vendedor que depois de lhes mostrar os profanos, convenceria-os de alguma forma a que levassem os religiosos. E naquele tempo um livro que terá tido alguma influência, segundo alguns biógrafos, na própria espiritualidade de João, que ele já tinha, mas que depois veremos que vai sempre aperfeiçoando e aumentando, teria sido a própria imitação de Cristo, que ainda hoje é muito conhecida, e a seguir à Bíblia é talvez o segundo livro de religião mais divulgado em todo o mundo, até aos nossos dias. E o que é certo é que João também, dizem-nos alguns biógrafos, que além de vendedor
e além de bom cristão que induz às boas leituras, aproveitava sobretudo para junto dos mais pequenos, dar-lhes umas boas exortações, e dos adultos também, mas sobretudo dos mais novos, umas boas exortações da moral cristã e do que seria a boa religiosidade na mentalidade da época em que ele estava e em que ele acreditava. Até que um certo dia, contam-nos alguns biógrafos, que não Francisco de Castro, João cruzar-se-ia com uma criança, um maltrapilho, roto, descalço, e é uma imagem que a João claramente lhe mete dó. E João, vendo-o assim, terá-lhe passado pela cabeça dar os seus sapatos, as suas alpercatas à criança, para ela pelo menos não andar ali descalça naquele frio. Mas obviamente, se pensarmos, não é? Uns pés de criança, um 30, um 31 para um pé de adulto, e alguns biógrafos dizem-nos que João era um homem robusto, por isso podemos calcular que teria um pé, não é? Hoje o que nós chamamos um 40 para cima, quer dizer, a criança não se conseguiria movimentar naquilo. E João então toma uma outra solução, já que não o podia auxiliar dessa maneira, coloca os seus livros, uns dizem às costas, outros dizem numa espécie de carroça que João teria conseguido adquirir, mas coloca o menino às costas e vai fazendo o seu caminho. João então segue o seu caminho, com aquela criança às costas, com os seus livros, e até que dado momento João encontra uma fonte, e tendo cedo terá colocado o menino junto a uma árvore, junto aos seus livros, e dirigir-se-ia para beber. Mas não terá chegado à fonte quando aquele menino chama. João volta-se e vai encontrar aquele menino transfigurado. No dizer de alguns biógrafos, revestido de esplendor e majestade, e João não terá tido tempo para reagir, porque aquele menino vai-lhe dizer uma frase que até hoje será eco em toda a ordem e por todos os hospitaleiros, que é: João, Granada será a tua cruz. E depois de lhe dizer esta frase, o menino simplesmente desaparece. João não percebe o que é que se estaria a passar, não compreende na totalidade o que é que foi aquela aparição, aquela transfiguração, aquela transformação. E não percebendo, João só tem uma coisa a fazer: pega nos livros e põe-se a caminho e vai para Granada. Em Granada, João, claro, manteve o seu trabalho de livreiro ambulante, mas achou que já era a altura de se fixar. E João vai alugar um espaço junto à Porta Elvira, uma das portas mais movimentadas da cidade. Mas quando dizemos alugar um espaço, não pensemos numa biblioteca. Era um espaço de 2 por 5 metros. Portanto, uma coisa muito simples, muito pequena, muito familiar até para aqueles que depois lá entrariam. Então João fixa-se e tendo a sua livraria, onde agora trabalharia diariamente, diz-nos o irmão Nuno Filipe que começaram a passar por lá vários cidadãos, não é, da cidade, uns para comprar, outros apenas para ver, e outros para conversar com João, que se ia tornando uma figura e uma referência agradável a todos os granadinos. Na cidade de Granada, todos os anos havia uma grande festa, que era a festa de São Sebastião Mártir, a 20 de janeiro, o que levava a que houvesse um grande fluxo de movimento de romeiros até junto à Irmada dos Mártires, onde se celebrava a festa, para ouvir sempre os sermões daquele dia. Naquele ano de 1537 ou 38, varia conforme alguns biógrafos, não teria sido diferente. E João, vendo passar aquele fluxo, ele próprio segue-o e acaba por ir até a Ermida para ouvir o sermão daquele ano. E naquele ano, o orador não podia ter sido ninguém melhor que o próprio Padre João d'Ávila,
que viria a ser a quem nós hoje consideramos e em toda a Igreja Católica é reconhecido por São João de Ávila, que era conhecido como o apóstolo da Andaluzia naquela própria altura. Então, entre os presentes está João, que ouve o sermão sempre inflamado daquele predicador. E João ouve, mas de alguma forma aquele sermão começa a incomodar. Interiormente há ali qualquer coisa que desperta em João, que já vinha atrás, já tinha a ver com as suas devoções, com as suas experiências de vida, com tudo o que ele foi vivendo naqueles 40 e poucos anos, que parece muito, mas também pode parecer pouco, mas naquele pouco ou muito, João muito já tinha sentido, muito já tinha vivido e tinha vivido sobre vários tipos de experiências mais positivas ou mais negativas que o iam moldando se calhar para este momento. E como o terreno da sua alma já estaria labrado pelas suas devoções e por todo este caminho, as palavras do Padre João Ávila ferem-no interiormente como setas, como as setas que tinham ferido o São Sebastião, agora feriam o coração de João. Terminado o sermão do Padre Ávila, João já não aguenta mais nas suas entranhas aqueles pensamentos que as palavras deste homem lhe tinham causado, e sai da igreja em altos berros. Vai pelas ruas gritando, puxando a barba, batendo com a cabeça nas paredes, arrancando o cabelo, pedindo misericórdia por ser o maior dos pecadores. E muita desta gente vai pensar que João está a ter um acesso de loucura, João estaria louco. João vai a casa, pega nos livros, os profanos, atira-os, rasga-os, diz alguns biógrafos, com as mãos e com os dentes. Os religiosos vai dá-los, e as estampas, as pagelas também, mas despoja-se de tudo e volta para a rua apenas com uma espécie de calções para tapar a sua nudez e mais nada, e volta às ruas então a gritar, a berrar, a maltratar-se, a atirar-se à lama. E algumas pessoas, imaginando que aquilo não fosse apenas loucura, mas algo mais, vão levar João até junto do Padre Ávila. E o Padre Ávila, como bom pai espiritual, que já tantos tinha acompanhado, vai pedir que saiam e fica apenas o Padre Ávila e João. João vai colocar-se ali nos seus pés e vai-lhe fazer uma confissão geral da sua vida, e vai-lhe pedir para que o Padre Ávila seja o seu diretor espiritual, o seu acompanhante espiritual, e assim vai ser ao longo da vida de João. Terá outros, mas a ligação com o Padre Ávila será sempre continuada ao longo dos seus dias, enquanto vida terrena, que veremos. E há uma bela imagem deste momento, nos postais que foram tirados numa pintura de São João de Deus. Encontramos este João de Deus aos pés de João de Ávila, que escuta as suas dores. Ele que ali, naquela posição de confessor, faz as vezes de Cristo, que nos faz lembrar quase aquelas pinturas do Pai Misericordioso, do Filho Pródigo. E se calhar é isso. João acaba por começar a ser um filho pródigo, não que se tenha desbaratado, mas começará a sua caminhada de regresso ao seu lugar e àquela que seria a sua casa, embora nem ele nem aqueles que o rodeiam ali tivessem percebido isso. E como o Padre Ávila, como bom pai espiritual e misericordioso, claro que o aceita então como seu diretor e espiritual, e diz-nos Castro que a primeira recomendação que ele vai fazer a João é que: João, animai-vos muito em Nosso Senhor, confiai na sua misericórdia. E João assim deseja fazer, confiar na misericórdia de Deus, porque nos seus atos ele sabia ou sentia que não podia confiar, porque era o maior dos pecadores, como assim se sentia. E redobrado de forças, quando sai de junto do Padre Ávila,
Então João volta à mesma atitude que tinha tido, volta pelas ruas a gritar, a tirar-se à lama, a maldizer todos os seus pecados, a confessá-los publicamente e a ser, obviamente, gozado e mal entendido por aqueles que o rodeavam. Os próprios miúdos faziam troça dele e mandavam-no beijar a lama e sabiam que João fazia tudo o que lhe mandassem fazer por nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a miudagem da época, de alguma forma, achava muito bonito isso, e bonito no sentido de fazer troça, e então mandavam-no beijar a lama em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. E João fazia-o, sem problema nenhum, porque se era em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele fazia-o sem pensar duas vezes. E levava nas suas mãos uma grande cruz de madeira que além de ser uma imagem que marcava e tocava aqueles que o viam, ele tentava, de alguma forma, mostrar que tudo se redime pela cruz e dava a beijar a todos quantos podia e que aceitavam aquele seu gesto. Diz-nos Castro que, vendo-o assim, dois homens bons da cidade, dois homens probos, vão se compadecer dele e vão levá-lo ao Hospital Real de Granada, porque era ali que se recolhiam os loucos. E João, naquele momento, era o louco de Granada. Era mais um. Não tão recente como os outros, porque há pouco tempo ainda lá estaria, não é? Mas era mais um louco. Deixava de ser João Cidade e era considerado por aquela sociedade que o rodeava como um louco mais, e como louco que era, teria de ir para o Hospital Real, porque não havia outro tipo de compreensão nem tratamento. Então João o português órfão, João que fora o servente de Ceuta, João o pastor, João o livreiro, que era tão agradável a todos, agora era meramente João o louco. E é aqui no Hospital Real de Granada que vamos ficar por hoje, neste hospital onde João também ficou.